Olá, eu sou o Felipe FM, estamos aqui com o Gilson, mais conhecido por Bacia, né? Batéria. Vamos ouvir já inicialmente o bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia JC, bom dia Jalbo Veloso, bom dia São Felipe FM. Um prazer, né? Prazer estar aqui participando dessa entrevista com vocês. Inicialmente vamos conhecer um pouquinho da história, antes de entrar nos detalhes, né? Fala um pouquinho aí sobre Bacia Batéria. As pessoas costumam perguntar porque esse nome, inclusive, engraçado, né? Mas é aquela coisa, quando eu aprendi a tocar bateria, quando eu tinha 13 anos de idade, e a minha mãe, ela apoiou, né? E qual foi o prejuízo que eu dei a ela? Eu pegava, eu furava as bacias dela tudo, as bacias, as panelas, os copos. Ela comprava a bacia nova para lavar roupa, eu pegava e fazia bateria. Batia e tal, aí só fazendo os lances da bateria e tal. E aí foi quando a galera descobriu que eu tinha aquele dom de ser baterista, né? Isso, eu tô com 46 anos, foi com 30 anos, eu tinha 13 anos, né? Tem mais de 30 anos isso. E a galera botou esse nome em mim. Aí ficou Bacia Batera, e na Bahia, nos locais onde eu viajo com banda, vai como Bacia Batera. Bacia, é engraçado, mas é isso mesmo, Bacia Batera. E atualmente aí, né, como é que está aí o Bacia Batéria aí, tá tocando alguma banda? Quais são os projetos que estão em atividade? Rapaz, atualmente eu estou fazendo bateria na banda Fogueira Acesa, né? A banda Fogueira Acesa do Chico Almeida, com a produção da Show Já, certo? E eu estava em Salvador, passei São João lá em Salvador, cheguei ontem, não foi com a Fogueira Acesa. Eu estava em Salvador com outros motivos, lá com outros colegas, e a Fogueira Acesa, ela está aí, né? Tá pronta aí para tocar. Tô na produção também, entendeu? E atualmente é isso aí. Faço a bateria na Fogueira Acesa. E palestrando também, né? Da minha palestra. A gente participou do Encontro Nacional de Forró lá em Cruz das Almas, que veio muito artista, tudo quanto foi lugar, entendeu? Muitas bandas, né? Você estava lá, Demário Coelho, Sandro Becker, esses forrozeiros natos estavam tudo lá, foi ótimo mesmo, entendeu? E foi massa o São João, a Fogueira Acesa e para mim também. Segura a produção, né? Nos informou que você também faz um trabalho aí como professor na área de música também, né? Fala um pouquinho sobre esses projetos na área de ensino também na área musical. Com certeza, eu dou aula de bateria, inclusive eu estava participando lá, eu estou participando do projeto da cultura aqui da aula de música e eu sou professor de bateria. Além do mais, complementando, também faço palestra falando sobre a música, sobre a aula de bateria, entendeu? Em escolas, quando eu acho convite eu vou e faço palestras, entendeu? Viajo, por aí tudo aí, muito bom. Faço esse tipo esse ato também, de trabalho. Como é que você viu aí o São João esse ano de 2017, né? A projeção, algumas implementações também aí dentro, né, desse calendário festivo. Como é que você viu aí na região, principalmente aqui do Recôncavo, né, onde nós estamos aí de forma mais ativa, Cruz das Almas, São Jesus, nossa região São Felipe, né? Como é que você viu a passagem de São João desse ano? Olha, de início, eu achei boa. Por quê? Eu não vou dizer diretamente, porque eu não estava aqui na área, mas eu estava antes na programação, a programação festiva, antes eu acompanhei. E a atualidade eu não acompanhei. Mas eu confesso que eu lá em Salvador, durante esse período de São João, eu estava vendo comentários das festas daqui da região. São Felipe, né? Cruz das Almas, aqui, Santo Antônio, o Almeida, a Conceição do Almeida, entendeu? Lá em Salvador, porque aquela coisa, eu tô em Cruz das Almas, estou aqui na região aqui, né? E eu estou focado lá em Salvador. Eu sei tudo que está se passando lá. E eu estava em Salvador e focado no que estava acontecendo aqui. E foi boa repercussão. Eu achei legal. Nós temos acompanhado aí, né, essa questão da implementação de outros estilos musicais, né, no período junino, na festividade junina. E alguns comentários, as pessoas realmente divergem um pouquinho sobre a questão das opiniões em relação aí a esse período. Como é que você tem visto, né, essa chegada dos outros ritmos também para a festividade junina, e de que forma também, né, o forró possa também desmistificar um pouco, né, e sair também só desse calendário só para o período junino, também possa entrar em outros campos, né, alguns estilos, né, que o pessoal tem implementado também, já tem entrado, como o próprio Aviões, né, tem buscado uma roupagem nova, tem entrado no carnaval e tal, e você possa também estar atuando aí durante o ano inteiro. Rapaz, é o seguinte, olha,
O forró, o nosso forró tradicional, ele teria que ser mais respeitado, porque o forrozeiro, não vou dizer o forrozeiro, mas os músicos que fazem o forró, eu estou falando de forma geral, muitos ainda pensam, só lembra do forró no período junino, no mês de São João. Isso não existe. Lá em Salvador mesmo eu tenho acompanhado, tem a Casa do Forró, que é forró o ano inteiro. Então o forró deveria ser mais respeitado nesse aspecto. E no outro, que foi muito criticado quando vem outros ritmos diferentes, outras bandas invadindo o São João, e isso pesa um pouco, assim como não existe o arrocha o ano inteiro, não existe o pagode o ano inteiro, então o forró também teria que ser o ano inteiro, teria que ter mais apresentação do forró, as bandas se destacarem mais, porque é assim, passa o ano hoje, São João foi ontem, hoje, pode ter certeza, já vai falar pouco do forró, você já vê pouco comentário do forró, né? Porque nossa tradição está acabando e não pode. Tem que ter essa tradição, tem que continuar. O forró tem que ser lembrado o ano inteiro, porque o forró é um ritmo que tem que ser respeitado. E muito fácil, porque nós somos nordestinos. O forró é o sinônimo do Nordeste. Então ele é muito visto. Então tem que ser mais lembrado, eu acho assim. E o que é que falta, no caso, para que realmente de forma possa realmente colocar, né, em atividade durante o período, durante o ano, né, essa questão do forró realmente em ativa, né, como você falou, os outros ritmos, além de se manter, tem entrada no São João, né? Falta o que? União por parte dos músicos, dos artistas, o que é que realmente falta nesse segmento para que possa consolidar realmente o forró durante o período do todo o ano? Em primeiro lugar, união. Tem que ter união, os músicos eles têm que se unirem mais, entendeu? Eles têm que gravar ritmo, gravar músicas. Tem que gravar forró, porque é aquela coisa, encosta quando vem, não tem uma coisa nova, entendeu? Poucas bandas renovam. Tem que renovar e não fugir da linha do forró porque senão vai sumir, vai chocar. Entendeu? Vem aí, nada contra os pagodeiros, nem os axezeiros, mas vem entrando no axé, vem entrando no pagode. Tem interior aí, tem cidade aí, que tem, eu tenho visto pelas grades aí, ó, pelos outdoors aí afora, São João de tal cidade assim. Aí tá lá, né? Léo Santana, tá lá Ivete, tá lá Chiclete, tá lá não sei o quê. E você não vê um Flávio José, não vê um Demário Coelho, não, tá entendendo a diferença? Tem visibilidade no caso. Então perde, essas coisas perde. Aí você vai São João, aí a pessoa vai para curtir o forró, chega lá, tá axé. Então essa coisa tem que ter mais, tem que ter a casa do forró, o ensaio do forró, entendeu? O ano inteiro. Um outro ponto que aí você colocou, e eu tinha acompanhado durante essa semana nas redes sociais, diversas críticas voltadas para o próprio forró em si, né? Você vai para o parque tradicional, Luiz Gonzaga, né? As composições, as letras realmente chamavam a atenção, prendia. Com o próprio Arrocha hoje, ele tem buscado também, de certa forma, alguns cantores de Arrocha, no lado do romantismo, aquela questão da paixão, da sofrência e tal, buscaram a composição que tem algum sentido, né? O próprio forró hoje, mais atualizado, né? Como o pessoal falou, o cantor leva quase o show todo, falando, alô, esse é o quê? Vamos dançar. Ele praticamente não canta nada, é só o tempo todo só naquela questão do arranjo. Isso também pode ter prejudicado a questão do ritmo do forró em termos assim de atrativo realmente em si, já que tem somado pouco. O que a gente mantemos aí são coisas que vêm da época de Luiz Gonzaga, entre outros artistas que vêm mantendo essa tradição. Tem se criado pouco, na verdade, em relação ao forró. Isso aí que você falou é importante. Aquela coisa, né, que eu falei agora há pouco. As pessoas têm que criarem, têm que fazer várias composições, fazer música, tem que fazer. É porque quando fala em forró, só fala em Luiz Gonzaga. Fala Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Mas quando você falar forró, o pessoal só foca Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Mas tem que criar, inovando. Sempre relevando o Luiz Gonzaga, que é a chamativa do forró, é o rei do Baião, não tem outro, né? Mas tem que gravar novos sucessos, tem que fazer tudo em cima, não fugir da realidade, né? Não fugir, mas tem que gravar, tem que ter sucesso novo, tem que ter, acho que é isso também que tá faltando, que dificulta, então a pessoa, aí você vem, quer dizer, São João passou esse ano, vem São João de novo, aí a mesma coisa, não muda nada, tem nada de novo, é só manter a tradição, na verdade. Só a tradição, então a pessoa tem que focar mais nisso aí, tem que ter novidades, tem que ter, tudo tem que ter novidades. É isso aí, né? Hoje a gente batendo um papo porque a questão do forró.
E né, trazendo essas implementações daqui do nosso portal. A gente é um portal realmente que diversifica, né? Diversifica bastante e sempre trazendo novidade, né? Agora, na área musical, com o nosso amigo aí, né? Bacia Batéria, falando sobre o seu projeto, né? Como professor de música, também sua participação aí na Fogueira Acesa. E a Fogueira Acesa, como é que está aí, né? Para a partir agora o pós-São João, né? Como é que fica a questão da Fogueira Acesa, em termos de preparação? Continua realmente fazendo show ou como nesse dia que já estava debatendo aqui, né? Ou para nesse momento e volta realmente no ano que vem no São João de novo? Como é que fica a estrutura do Fogueira Acesa? Rapaz, a Fogueira Acesa, ela continua. Ela não é aquela banda que passou o São João, ela encostou. Tá de cara nova, eu vou até aproveitar aqui e mandar um abraço para o cantor Chico Almeida, né? Fogueira Acesa do Chico Almeida, a cantora Jana Gomes, entendeu? São 3 linhas de frente. Chico Almeida, Jana Gomes e Kel Brasil. São 3 cantores. A Fogueira Acesa são 3 cantores. E eu na bateria, né? Ela bateria e a banda completa. Mas a gente continua ensaiando e fazendo show, porque há quem pensa, né? O pessoal pensa muito isso, que passou São João, a banda encosta. Não encosta, não acabou. Tem que continuar trabalhando, continuar ensaiando e viajar para fazer sucesso por aí, entendeu? O que tem que tocar, tem interior aí que vem São Pedro, né? Vem São Pedro, depois do São Pedro sempre tem que estar buscando, né? Tem que estar buscando, gravando, fazendo sucesso aí, não para não. A gente continua tocando. Muito bem, agradecer aqui ao nosso amigo Gilson, né? O popularmente conhecido por Bacia Batéria, aqui no nosso bate-papo dia de hoje, aqui no portal JC Repórter, e também aí, né? Aqui na São Felipe FM. Agradecer a sua participação, tinha sempre nosso microfone à sua disposição, tanto da rádio como do meu site. Muito obrigado, JC, eu agradeço muito pelo espaço. Eu não sabia que eu ia ser entrevistado, né? Eu vim aqui, mas agradeço, gostei. E é isso aí, velho. Mandar um abraço para, né, o pessoal daqui a galera de São Felipe, os ouvintes, a rádio São Felipe FM. E quem foi que me perguntou se eu já toquei aqui com a Fogueira Acesa? Eu toquei sim. Foi um dos melhores shows que a gente fez aqui, foi o projeto Sexta na Praça, né? A gente veio aqui, fez aqui com a Fogueira Acesa. Tem gente que lembra aí. Não tem muito tempo também assim, não. Ele tanto que ele lembrou e perguntou. A gente tocou, fez um showzaço, então ficou na história, porque a galera recepcionou a gente legal, entendeu? Agradou, gostaram da banda e a banda também gostou do público daqui de São Felipe. Tá de parabéns. Muito bem, mais um bate-papo aqui no portal JC Repórter, hoje com o Gilson, né? Popularmente o Bacia Batéria, trazendo, continue, né? Participando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube, curtindo aí nossa fanpage aí no Facebook, né? Até a próxima oportunidade com um novo bate-papo, com um novo assunto também aqui no nosso canal. A todos, valeu!